Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula de olho na matemática. Você sabe para que servem os números naturais? Não? Pois fica comigo que é sobre esse tema que nós vamos conversar. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você estamos de olho na matemática. Então, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre os números naturais. Mas antes de nós começarmos os nossos questionamentos, os nossos conceitos, aproveita o momento para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também deixar lá nas descrições o seu comentário, ok? Então, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. Para que servem os números naturais? Sequência dos números naturais, conjunto dos números naturais e resolução de exercícios. Beleza? Então, nosso primeiro tópico é: para que servem os números naturais? Os números naturais eles estão presentes na nossa vida desde o momento que nós levantamos da cama até o momento que nós retornamos para ela. Portanto, os números eles estão impregnados no nosso cotidiano. Mas de que forma? Como é que esses números eles se apresentam para a gente? Então, é isso que nós vamos ver agora. Os números naturais servem para quê? Então, os números naturais eles servem para registrar uma contagem. Como assim? Por exemplo, quando é feita a contagem da população de uma determinada cidade, a quantidade de pessoas daquela região ela vai ser especificada com um número, que no caso aqui de Bacabal, a população de Bacabal ela foi contada e está estimada em 104.790 pessoas. Então, essa quantidade de pessoas é registrada com um número natural. Então, assim, quando você vai contar qualquer objeto, qualquer coisa, aquela contagem ela vai ser registrado com um número natural. Beleza? Os números naturais também servem para representar um código. Como assim? Como eu estou falando da minha cidade de Bacabal, toda cidade possui um CEP, que é o código de endereçamento postal. Esse código é que vai estar identificando a cidade no cenário nacional. Então, o código daqui de Bacabal é 65.700.000. Toda cidade tem o seu código. Então, assim como a cidade, os nossos cartões de crédito também têm senhas, e aquelas senhas são códigos. Os veículos têm placas que têm números, aqueles números são códigos. Assim como para você entrar no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail, tudo tem senha. Então, isso são exemplos dos números naturais sendo utilizado como código. Além do CEP, Bacabal também possui a BR-316. Passa aqui na minha cidade a BR-316. Existem outras BRs, mas a que passa aqui na minha cidade é a 316. Ok? Então, aqui 316 é um código identificando a BR que passa aqui na minha região. BR é a sigla da palavra Brasil, porque BR são rodovias federais. Existem também as rodovias estaduais, que no meu caso aqui, do estado do Maranhão, são as MAs. Beleza? Os números naturais também servem para registrar uma medida. Como eu estou falando da minha cidade, a área territorial de Bacabal é de 1.683 km². Perceba, toda vez que nós vamos registrar uma medida, aquele número vai vir acompanhado de uma unidade. Tranquilo? Sempre que for registrar os números naturais com a ideia de medida, esse número vai vir acompanhado de uma unidade de medida. No caso aqui é utilizado km² por se tratar de uma área bem extensa, de uma área bem grande. Tranquilo? A distância até a capital, a distância de Bacabal até a capital São Luís é de aproximadamente 240 quilômetros. Aqui eu utilizei a sigla quilômetro, porque é uma distância também bastante grande. Se você for medir, por exemplo, a largura da rua, é óbvio que você não vai utilizar a unidade de medida quilômetro, você vai utilizar o metro. Se você vai medir aí o comprimento da capa do seu caderno,
e você vai utilizar como unidade de medida os centímetros. Então, centímetro você vai utilizar uma medida pequena, o metro uma medida um pouquinho maior, o quilômetro já é uma distância bastante avantajada, beleza? Então, aqui são exemplos de números que aparecem no nosso dia a dia, que dão a ideia de medida, para registrar uma medida, beleza? Os números naturais também são utilizados para estabelecer ordem. Por exemplo, levando em consideração aqui o município de Bacabal e a população de todos os municípios, Bacabal ocupa hoje a 9ª posição como município com mais habitantes. Então, ele é o 9º nessa listagem, nessa sequência de município com mais pessoas. Também, levando em consideração a extensão territorial, Bacabal hoje é o 54º em extensão. Então, existem vários municípios com território muito maior do que aqui o meu município, beleza? Mas, de modo especial, esse número aqui natural para estabelecer ordem, ele está bem presente quando nós vamos ao banco, por exemplo, sacar o nosso dinheiro, que quando nós chegamos lá está aquela fila enorme, e as pessoas ficam disputando o lugar. Ali, cada pessoa está ocupando uma posição. Então, cada pessoa está seguindo uma ordem ali. Então, é para isso que servem os números naturais, para indicar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante. Assim acontece também com a Fórmula 1. Quem gosta aí de Fórmula 1, no final da corrida vai ter o pódio lá formado com os 3 primeiros. Vai estar o primeiro colocado um pouquinho mais acima, à direita e à esquerda vai estar o primeiro e o segundo colocado, o segundo e o terceiro colocado, perdão. Então, essas são as ideias de utilizar os números para representar ordem. Então, nós vimos aqui que os números naturais, eles servem para registrar uma contagem, né? Ele serve para representar um código, ele serve para registrar uma medida e também serve para estabelecer uma ordem. Agora vejamos como que é a organização, a sequência desses números. Como é que os números naturais estão organizados? Então, a sequência dos números, pessoal, vai iniciar sempre com o 0. Isso, os números naturais, começa com o 0 e aí vai aumentando sempre uma unidade. Então, vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reticência. Esses 3 pontinhos aqui estão indicando para nós que essa sequência ela prossegue, ela não acaba aqui, ela é infinita. Beleza? Então, essa é a sequência dos números naturais. Mas aqui nós podemos gerar outras sequências. Por exemplo, a sequência dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Nós podemos gerar também a sequência dos números ímpares. Quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Nós poderemos também gerar a sequência dos quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? O 0, o 4, o 9, o 16 e assim por diante. Então existem várias e várias outras sequências. Nós podemos gerar a sequência dos números que terminam só em 0, no caso é o 0, o 10, o 20, o 30 e assim por diante. Beleza? Então isso são sequências. Tranquilo? E os números naturais, eles são organizados em conjunto, que são chamados de conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais, ele é simbolizado pela letra maiúscula N da palavra natural. Então, como é que é a organização? Como é que é a escrita desse conjunto? Então, a primeira coisa que nós colocamos é o nome do conjunto, que esse nome é uma letrinha maiúscula, que no caso aqui é o N, representando a palavra natural, da palavra natural. Depois que nós colocamos esse Nzinho, nós colocamos o sinal de igual e abrimos chaves. E aí, aqui na frente da chave, nós vamos colocar os elementos desse conjunto. Quem são os elementos desse conjunto? É a sequência que nós vimos aqui anteriormente. Então, os elementos do conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reticência, porque essa sequência ela é infinita. E aí, no final, nós fechamos o conjunto com chaves. Então, aqui nós temos a organização do conjunto dos números naturais.
Assim como na sequência, aqui nos conjuntos, nós podemos também fazer os subconjuntos, que são pequenos conjuntos tirados desse conjunto maior. Um deles, importantíssimo, é o conjunto dos números naturais asterisco. Ó. O que é que significa esse camarada aqui, asterisco? Ele está dizendo para você que o zero não participa desse conjunto. Então, os elementos aqui desse conjunto é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. O 1 não faz parte do conjunto. Então, toda vez que você vê o nome de um conjunto com asterisco, é porque o zero não vai participar na contagem daqueles elementos. Beleza? E assim nós podemos criar também outros subconjuntos, como o subconjunto dos números ímpares, dos números pares, dos quadrados perfeitos, dos múltiplos de 3, por exemplo, e assim por diante. Beleza? Então aqui nós vemos a sequência e a organização dos números naturais em conjunto. Agora, vem aqui comigo. Vamos praticar um pouco? O nosso primeiro exercício. Olha só. Aqui nós temos uma tirinha. Presta atenção aqui na tirinha. E logo após a tirinha vem o questionamento. Olha só. Na tirinha anterior, que é essa tirinha aqui, o Garfield faz referência a um uso dos números. Qual é esse uso? Então, observando aqui a tirinha, nós já vimos que os números naturais eles são usados para contar, para referir-se como um código, para medir e para ordenar. Levando em consideração aqui a tirinha, qual tipo de situação que o Garfield está utilizando? É para contar? Ele está utilizando como código, como uma medida ou como ordem? Perdão. Se você marcou a alternativa C, você está correto. O Garfield está utilizando os números naturais para registrar uma medida. Essa é a alternativa certa. Vamos ver o nosso exercício 2. No exercício 2, diz o seguinte, ó, é uma questão da Saresp, e diz assim, Ana está escrevendo uma sequência de 7 números. Então, olha só, ela está escrevendo uma sequência de 7 números. Aí está a sequência da Ana. Nessa sequência, como o exercício está dizendo, são 7 números. Percebendo aqui, só temos 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, aqui está faltando 2 números. Exatamente isso que o exercício está querendo. Ó. Os próximos números a serem escritos são. Então, basta que nós olhemos aqui para esse número e percebemos um padrão que existe aqui. Então, vamos verificar, vamos analisar junto. Ó. Se você analisar aqui, ó, do 4 para o 6, facilmente nós vamos perceber que a Ana ela acrescentou 2 unidades. Ó. 4 mais 2 vai dar 6. Do 6 para o 9, você vai perceber que a Ana acrescentou 3 unidades. Ó. 6 mais 3 vai dar 9. E aí vai gerando aqui para a gente um padrão. Ó. 2, 3. O próximo número aqui que ela vai acrescentar é o 4. Ó. Mais 4. 9 mais 4 vai dar 13. Então, olha o padrão. 2, 3, 4. O próximo aqui é 5. Mais 5. Ó. 13 mais 5 que vai dar 18. Então, eu vou agora pegar esse 18 e somar com o próximo número da sequência dos naturais, que é o 6. Então, aqui, ó, 18 mais 6, aqui vai dar 24. E o próximo número, se aqui eu somei com 6, para encontrar esse outro aqui, eu vou somar com 7, ó. 24 mais 7, que vai dar 31. Então, veja bem que a sequência que estava faltando ali está na alternativa D, 24 e 31. Beleza? Um outro exercício diz para a gente o seguinte, ó, quais os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais formado a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado de 3 unidades. Então, é uma sequência de 5 números e que o exercício está dizendo que essa sequência começa a partir do 1. Está dizendo bem aqui, ó. E que cada próximo número que nós vamos colocar é o antecedente, ele está dizendo aqui, é o antecedente adicionado de 3 unidades. Então, o segundo número que eu vou colocar aqui é o antecedente mais 3 unidades. Então, eu vou acrescentar aqui 3 unidades, ó. 1 mais 3, que vai dar 2.
Opa! 4, professor, deixa de ser doido. 1 mais 3 que vai dar 4. E aqui eu fiz de propósito para ver se você está ligado. O próximo número, como é que eu vou encontrar o próximo aqui, o terceiro? Então é o anterior acrescido de 3 unidades. Então eu vou pegar aqui, ó, e acrescentar 3 unidades. 4 mais 3, que vai dar 7. O próximo aqui é o anterior, é o antecedente mais 3 unidades. Então vou acrescentar aqui 3 unidades e aqui vai dar 10, ó. E o último é o anterior acrescido de 3 unidades, ó. 10 mais 3 vai dar 13. Então aqui nós temos a sequência dos 5 primeiros elementos dessa sequência, 1, 4, 7, 10 e 13. Então, que a alternativa está lá no item C de casa. Então, pessoal, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar com seus amigos, beleza? Então, foi aqui as nossas ideias, as nossas explicações, aquilo que tínhamos para deixar para você. Belezura? Fique na paz, fique com Deus. Nos veremos na próxima videoaula. Tchau!